pessoal, hoje eu saio dos bastidores e venho pra frente das câmeras. Hoje vou conversar com a Bru. Ela é produtora do canal. Hoje eu... Oi, Jaque. Confesso que é um pouco estranho pra mim sair de trás das câmeras pra vir aqui pra frente, mas é um privilégio e um prazer estar aqui contigo hoje. E para começar, eu contar pra gente qual é a sua formação e por que você está no coral. Então, Jaque, eu sou formada em jornalismo pela PUC, mas a história de como eu escolhi o jornalismo ela é um pouquinho longa. Na verdade, eu escolhi nutrição quando eu tinha 17 anos. Olha, Mas aí, o que aconteceu? Eu descobri que eu gostava muito de comer. Então não ia dar muito certo. não. Aí eu acabei desistindo do vestibular de nutrição e pensei em fazer design de moda. Só que o que acontece? No período que eu ia fazer design de moda, só tinha no período da tarde na faculdade. E na época eu trabalhava em um lugar e eu fui promovida. E aí eu ia ter que estudar só no período da noite, então não dava pra fazer design de moda. Mas eu tenho certeza que tudo isso teve o dedo de Deus, porque o único curso que restava e que eu gostava era o jornalismo. E coincidentemente, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de ler, de escrever, e eu sou muito curiosa, eu amo ouvir histórias, então o jornalismo foi a minha escolha certa. Você trabalhou um tempo no Ministério de Comunicação da PIB. Você sempre quis estar envolvida no Ministério ou não? Sim, sabe, já que quando eu estudava jornalismo, uma das grandes crises que eu tinha é porque eu achava que com a minha formação eu não ia poder servir o reino de Deus. E eu lembro de várias vezes chorar na presença de Deus porque eu queria fazer alguma coisa pelo reino, mas eu achava que como jornalista não dava, não tinha muito nada a ver. Mas Deus foi tão bom comigo, tão generoso, e a forma como Ele me conduziu. Então eu cheguei aqui na PIB em 2009, eu era uma adolescente ainda, e eu fui me envolvendo no ministério, conhecendo pessoas, depois eu entrei na faculdade, cheguei aqui na PIB servindo no Ministério de Missões, então eu era voluntária, eu ajudava no que pudesse, no que precisasse eu tava aqui. E aí, um tempo depois, surgiu a oportunidade de eu começar a voluntariar no Ministério de Comunicação aqui da PIB. Então eu comecei como repórter da Rede Super, fazia algumas matérias e um tempinho depois eu fui convidada a trabalhar e fazer parte do Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista. Olha, que legal! Sim, muito legal. E foi a maneira como Deus me colocou no ministério e eu vi que com a minha formação eu podia servir a Deus. Independente se fosse no ministério ou se fosse em um outro lugar, eu entendi que independente de onde eu estivesse, eu podia servir Deus com o que eu tinha nas minhas mãos. Que lindo! Não, nós conhecemos em uma reunião aqui na PIB, né? Conta para nós como foi. Na verdade, Jaque, eu te conheci quando eu entrei na PIB lá em 2009. Não sei se você se lembra, mas teve uma vez que eu acho que ainda era adolescente, se não me engano. E eu tava lá no ginásio, onde eram os cultos, lembra do pastor Michel e tudo mais. E aí, eu não lembro se era um culto especial, alguma coisa assim, e você foi cantar. Então foi ali que eu conheci a Jaque. E aí, algum tempo depois, nossos caminhos se cruzaram novamente. E eu lembro que no dia dessa reunião,
Eu estava chegando ali no 6º andar, onde é o gabinete pastoral. Uhum. E eu lembro que a Jaque estava ali, né, bem no hall de entrada, junto com a sua mãe. E a nossa reunião era com o pastor Pascoal e com pessoas de outros ministérios, né? E a nossa reunião era justamente sobre o projeto de influenciadores digitais. Uhum. E aí nós conversamos sobre algumas possibilidades e uma delas era um canal para Jaque. Porque fazendo algumas pesquisas nós descobrimos que um dos vídeos mais acessados no canal do YouTube da PIB era o vídeo onde a Jaque cantava. Você lembra disso? Sim. E aí foi assim, né, que a gente se conheceu. Bom. E eu me lembro que nós estávamos sentados em uma sala de reunião bem grande, assim, a Jaque tava na parte de trás com a sua mãe, né? E aí o pastor Pascoal começou a conversar, comentar, então tem a Jaqueline, né? Eu gostaria que os vídeos dela fossem assim e tudo mais. E é um projeto que eu acredito que tem tudo pra dar certo, pra abençoar pessoas. E aí estavam várias pessoas na sala e ele olhou pra mim e ele falou assim: você abraça esse projeto? E aí na hora você recebeu uma intimação do pastor Pascoal Piragini? Sim, eu lembro que eu falei pra ele, abraço sim, né? Eu não escondi nada com nada, eu só falei, abraço sim. Foi assim, né, que a gente se conheceu. E aí eu lembro que depois da reunião, você me mandou uma mensagem, você se lembra? Lembro. E o que você disse na mensagem, Jaque? Então, pessoal, foi naquela reunião e tudo começou. E quando eu olhei para na mesa de reunião, eu pensei comigo, nossa, podia ser ela, né? Pra fazer o canal. E foi. Eu fiquei muito feliz depois de ter recebido uma intimação do pastor Piragini, né? Como foi esse desafio pra você? Eu lembro, Jaque, que no início você me mandou uma mensagem perguntando assim: Ju, você já teve algum contato com pessoas com deficiência? Porque pra você era importante saber se eu tinha, não algum tipo de preparo, mas se eu tinha alguma familiaridade, digamos assim. E até então eu nunca tinha tido. Mas eu lembro que foi tão bom pra mim, e eu acredito que pra você também, foi tão rico o começo, como a gente foi se conhecendo, como a gente foi construindo um relacionamento. Porque, claro, né, nós sempre nos encontramos pra gravar os vídeos e tudo mais, mas tem a nossa relação também, que é fundamental que a gente se dê bem pra que o canal flua. E eu lembro, assim, de sentir muito a presença de Deus enquanto a gente gravava. E a gente sempre fala aqui no canal, a Jaque sempre fala, né? O Encanta Jaque nasceu no coração de Deus. Então eu realmente creio que quando Deus está em um projeto, as coisas fluem melhor, né? Então nós tivemos os nossos desafios iniciais porque a gente não tinha um estúdio ainda onde a gente podia gravar. Então o pessoal que acompanha o canal desde o início, lembra que nós gravávamos lá na casa da Jaque, no quarto dela. Então a gente foi se descobrindo, né? Até a Mariane, que fazia parte da nossa equipe no início. Então foi um trabalho que nós fizemos em conjunto, né? Nós fomos construindo. Foi um desafio, com certeza, porque eu nunca tinha feito isso, a Jaque também não. A Mari também não. Mas nós fomos aprendendo juntas, né? Umas com as outras.
Então foi um desafio, mas também foi uma bênção e tem sido uma bênção, né? É muito divertido. A gente trabalha, a gente rala, mas também é muito enriquecedor estar junto aqui e fazer parte da Encanta Jaque. Então, tem algum vídeo em especial pra você? Na verdade, Jaque, eu sei que vai parecer meio clichê, mas todos são. Eu gosto muito de produzir, de pensar nos nossos entrevistados. A gente faz isso em conjunto, na verdade. Mas pensar nas perguntas, na roteirização. A gente aprendeu muito com os entrevistados, né? Eu gosto muito dessa possibilidade que ser produtora me permite. Então eu fico ali nos bastidores, mas eu fico aprendendo, né? E é tão gostoso, porque pra quem tá acompanhando o canal, vê que a gente tem vários entrevistados e às vezes de assuntos totalmente diferentes. E pra finalizando, como é trabalhar comigo? Ai, ai, ai! E a sinceridade é muito divertido. É muito divertido. Eu acho que às vezes no vídeo as pessoas não conseguem ver como a Jaque é divertida e louca. Porque é engraçado, porque às vezes eu chego aqui um pouco cansada, né? Por causa da vida, da correria, do dia a dia. Mas é sempre um renovo quando eu tô com ela, porque ela tá sempre animada. Independente das circunstâncias, a Jaque sempre tem um sorriso. Então, às vezes eu chego aqui meio, Jaque, tô cansada, isso e aquilo. Aí ela também compartilha um pouco, hoje eu tô com dor, né, não dormi tão bem nessa noite, mas a Jaque sempre tem um sorriso no rosto. Então, trabalhar com ela é um privilégio. Não é puxação de saco nem nada, é verdade, assim, é muito rico, assim, é uma oportunidade que Deus nos deu. E o quanto a gente cresce junto, né, Jaque? Muito pra mim também. É muito bom trabalhar com você. Você é muito criativa e Amém. responsável. Muito menina de céu. Amém. Amém.